Fala, meus amigos, como vocês estão então? Aproveitando então uma aula bônus aqui, ó, eu tenho uma fonte de computador jogada ali e a gente sempre precisa de fontes, né? 5 volts, 12 volts para testar os equipamentos, tá? Então só mostrando para vocês que se a gente tem uma fonte dessa de computador, a gente consegue fazer aí uma fonte bastante útil aí. Então eu vou mostrar para vocês quais as cargas aí que a gente consegue de voltagem de tirar de uma fonte dessa, tá? Então a gente tem aquela coleção de cabos que sai atrás da fonte, né? Eu separei então, ó, todos os vermelhos, deixei o cabo principal ligado, né? Fiz um jumper aqui, ó, no preto e no verde para dar o acionamento dela, correto? Aí assim que a gente colocar ela na energia, então ela é acionada, tá? Então vamos lá, eu vou ligar ela aqui. Ó, liguei ela, o ventiladorzinho já começou a funcionar, ela já está liberando carga então na fonte. Então o que eu vou fazer? Se eu pegar aquela fiação que vem separada do cabo principal, que é o cabo com mais conexões aqui, ó, eu tenho então fios pretos, fios amarelos, fios vermelhos e fios laranja. Então lá no final do vídeo, no meio do vídeo, eu vou deixar uma tabelinha para a gente estar consultando via vídeo aqui, para não precisar ficar testando cada um. Mas eu vou mostrar para vocês então, se a gente estivesse fazendo o teste, então como que se comporta cada fiação dessa, tá? Então eu vou colocar, ó, a fiação preta no negativo do meu multímetro e vou testar a linha vermelha. Essa fita branca que eu coloquei aqui é uma fita crepe para ficar mais fácil para mim estar testando ela, então sem um encostar no outro, porque acontece o que, pessoal? Se um fio de uma cor encostar na outra, vai ocorrer um curto e eu vou provavelmente queimar a minha fonte, então não é legal. Então sempre cuidar para nenhum fio descascado, né, tá encostando em outro, beleza? Então aqui, ó, então se a gente utilizar o fio preto como negativo e a fiação vermelha como positivo, ó, eu tenho 5,10 volts. Então uma fonte de 5 volts, tá? Agora eu vou pegar a fiação amarela para a gente ver. Se eu pegar a fiação amarela, ó, eu tenho então 12,7 volts, ou seja, eu tenho uma fonte de 12 volts, tá? Então você já economiza lugar aqui de ter um monte de fonte sendo a tua bancada, tendo uma dessa, né? Se eu encostar então o preto com o laranja, tá? 3,32, ó, volts, né? Então quando eu pego a fiação, o cabeamento de mais cabos aqui, né? Eu vou ter então o fio azul e o fio... Onde é que tá aqui? O fio laranja, tá? Então o que eu posso fazer, ó? Se eu botar o vermelho, o positivo no azul e eu colocar o negativo no laranja, eu vou ter na minha frente menos 14,74, então ele tá virado. Então o que eu vou ter que fazer então? Botar o negativo no azul e o positivo no laranja, ó. Aí eu vou ter uma fonte então de 14,74, quase 15 volts aí, né? No preto, o positivo do multímetro no preto e o negativo no azul, eu vou ter então 11,39, né? É outra possibilidade também, 11,4, né? Tá? Que é o azul com o cinza, ó. Não, o azul com o branco, tá? Então a gente tem aqui no outro cabeamento, então vamos ligar o azul com o branco para ver quanto que vai dar. Então o negativo no azul e o positivo no branco, então eu tenho, ó, quase 17 volts, então 16,52 volts, né? Então o que acontece com uma fonte dessas de computador ATX, né? Eu tenho então várias fontes aí numa só, né? Para me fornecer aí uma categoria aí bem grande, bem ampla aí de voltagem aí pra gente tá testando então motores, peças, sensores, né? Fora, por exemplo, que a gente tem outras específicas daí, né? As fontezinhas prontas, fontes chaveadas, fontes normais, né? Pra gente tá então de acordo com cada equipamento aí tá alimentando eles aí. Então esse é um videozinho bônus aí para quem tem uma fonte dessa então e quiser fazer uma fonte de bancada aí, você vê que consegue então pegar um monte de potências aí, tá bom? Valeu, até mais. Estou mostrando para vocês, ó, a gente tem outras fontes, tá? Por exemplo, essa aqui, vamos ver se eu consigo pegar o foco dela. 7,2 volts, ó, 250 microamperes, né?
Então é uma fonte 7.2, bem fraquinha. Então, conforme os equipamentos, a gente vai aplicando. Então, na fonte ela identifica, né? Essa aqui, por exemplo, ela é uma fonte bivolt, 110/240, né? De 0,5 amperes, meio ampere, né? Aqui já temos outra, por exemplo, ó. Vamos ver se eu consigo focar também. Também bivolt, 12 volts, 500 microamperes, né? Outra aqui, um pouquinho mais forte. Bivolt também, 12 volts, ó, 1,25 amperes, né? Por exemplo, essa fonte da Dacol, né? Que ela é, então, ó, essa aqui onde está marcando, então, a C, entrada, né? 110/220, 1 ampere. Essa aqui é 24 volts, né? Então, como que eu vou fazer a ligação? Essa aqui ela não tem cabo, ó. Ela é pronta para você botar no trilho DIN, por exemplo, quando você vai botar dentro de um quadro de automação. Então ela é específica, essa é 24, mas tem 12. Tem N fontes no mundo aí, essas as que eu tenho aqui pra gente fazer teste aqui, tá? Então essa aqui eu vou alimentar ela como, ó, a linha e o neutro, né? Se for 110, né? Ou as duas fases aqui, se for 220, ela é bivolt, tá? E a partir do momento que eu alimentar ela aqui, então, eu tenho então na minha saída aqui para colocar 24 volts. Então ela entra uma fonte, ela entra uma energia aqui alternada, né? E sai uma corrente contínua de 24 volts que a gente vai ver então futuramente essa diferença, né? Da alternada para contínua, né? Então quando eu tiver uma transformação via, como é que eu vou te dizer? Via um transformador aqui dentro, eu vou estar entrando com energia 110 ou 220, que ela é alternada, porque ela sobe e desce, ela varia entre positivo e negativo, né? Tá? Por isso que ela se chama então alternada, que é o que? É a luz da nossa tomada, né? 110, 220, 380 em casos industriais, né? E eu jogo então para um transformador, que na próxima aula a gente vai estudar então sobre resistências, a gente vai entender como isso é feito aqui dentro, né? Então vai sair uma fonte então já estabilizada de corrente contínua aí de 24 volts. Então eu posso ter correntes aqui, que nem a gente viu, de 7, de 3, de 5, de 4, de 9, de 12, de 24 volts, tá? A partir do momento então que ela é feita essa conversão aqui, então, de alternada para contínua. Então, para isso que serve uma fonte, né? Então, os rádios, os equipamentos que a gente bota essa fonte, ela não é mais 110, né? 110 é um liquidificador, é um ventilador, que são motores 110. Quando passa por uma fonte desse tipo, ela já vira uma corrente contínua, então, um equipamento de 9 volts, 12 volts, 24 volts. Os veículos, por exemplo, carro, é tudo 12 volts. Caminhões, equipamentos mais pesados e na indústria usa muito 24 volts também, né? Então isso que a gente tem que se atentar aí quando vai trabalhar com formas de energia aí na parte aí de automação, de robótica, né? Um robozinho, como eu mostrei para vocês na outra aula, aquele bonequinho, né? Você vai fazer ele com pilhas, né? Então você iria usar o que? Vamos supor, se usar 3 pilhas de 1,5 volts, vai dar 4,5. Se você tiver um aparelhinho que vai 2 pilhas, 3 volts. Um aparelhinho de uma pilha só, 1,5 volt, né? Entre outras daí que são aquelas pilhas de relógio daí que são menores ainda, né? Então aquilo que eu falei para vocês, para tudo tem aplicação. Qual que é o melhor equipamento, qual que é a melhor programação, tudo vai depender do tamanho da aplicação que você vai fazer. Você vai usar bateria, você vai usar fonte de carregador, você vai usar na tomada. Ah, eu quero fazer uma máquina na indústria lá dentro, lá pesada que vai fazer força. Você não vai usar lá a pilha, né? Então você vai usar 24 volts, 110 volts, né? Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida aí vocês podem me fazer pergunta aí, que assim que eu conseguir eu respondo para vocês, beleza? Então se puder dar um like aí, gostou do vídeo, achou interessante aí, ajuda o canal aí, tá bom? Até a próxima aula, então nós vamos estar vendo agora sobre resistores, resistências, né? Tá bom? Muito interessante também, pessoal, não percam essa aula aí, que vai ser uma aula bastante produtiva, você vai poder abrir seu próprio negócio, se você entender dessa parte de resistências aí, tá? Vai conseguir consertar aí qualquer coisa, então, que funcione a base de resistência e também as que não funcionam na base de resistência. Nós vamos estudar, então, do resistor, né? Que é a pecinha pequenininha, que é o resistor, que é esse carinha aqui, né?
uma resistência, né? Até uma resistência aí de um forno elétrico, de um ferro elétrico, de um air fry, né? Aí você consegue então aquelas autoclaves de dentista também que chegam em alta temperatura, pifou um equipamento desse, você vai lá e faz o que? Troca a resistência, né? Parou de esquentar é a resistência que foi pro pau. E tem outros macetes aí que nós vamos ver na próxima aula então. Combinado? Espero vocês para a próxima aula então. Conhecer alguém que se interessa no assunto aí, pede para se inscrever e dá um like aí que vai ser de bastante utilidade. Eu pretendo ensinar bastante coisa para vocês, como eu falei assim, nessa área mais técnica, tá? Vou mais mostrar e fazer testes e estar conversando com vocês numa linguagem mais simples então. Nada de muito complicado, beleza? Até mais então.